Continuando, gente, a pensar na escuta fenomenológica e existencial de pessoas que estão enfrentando problemas decorrentes do uso de bebidas alcoólicas, né? A gente pode considerar essa ideia que é tão cara ao existencialismo, de que a existência antecede a essência. Por que é importante a gente considerar essa ideia de que a existência antecede a essência? Porque é muito comum que as pessoas procurem atendimento psicológico, procurem orientação psicológica atrás de uma essência. Como se a pessoa que desenvolve problemas decorrentes do álcool houvesse algo na natureza dessa pessoa, algo na essência dessa pessoa que tenha uma predisposição a esses problemas. Quando a pessoa fala assim, mas tantas pessoas bebem, né? O que faz com que alguém se torne dependente? O que faz com que alguém desenvolva uma dependência? E quando nos perguntam isso, qual que é a causa da dependência, é muito comum que estejam esperando algo intrínseco à pessoa, algo da personalidade da pessoa, algo da infância da pessoa, algo do caráter da pessoa. E a clínica fenomenológica existencial parte desse pressuposto de que não existe uma essência que nos determina, não existe uma essência que nos define, né? O que acontece é que a existência nos torna quem somos, são os nossos modos de existir que nos tornam quem somos. Então, nós não vamos procurar na pessoa algo na natureza dessa pessoa que vai torná-la dependente do álcool. Traços da personalidade dessa pessoa que vão torná-lo dependente do álcool. Uma essência que predispõe ao vício, uma essência que predispõe à dependência. Não, nós precisamos escutar, como nós discutimos no vídeo anterior, considerando os modos de existir. Então, essas perguntas, qual que é a natureza da pessoa alcoólatra? Há uma personalidade, alguma forma de predisposição? Há uma identidade alcoólatra, né? Eu estou num relacionamento com uma pessoa que bebe bastante. Você pode me ajudar a identificar se essa pessoa tem traços de personalidade e vai se tornar dependente? Não é a partir daí que nós trabalhamos. Nós trabalhamos a partir da ideia de que a existência antecede a essência. Mas essa busca por uma essência prévia que explicaria o desenvolvimento do alcoolismo é algo que as próprias pessoas com problemas decorrentes do uso do álcool trazem. Né? O que acontece na minha vida, o que aconteceu no útero, o que aconteceu na minha infância, o que aconteceu antes de eu nascer, o que acontece nos meus genes, o que acontece na minha constituição genética, constituição biológica, né? E nós vamos orientar tanto familiares que nos procuram, pessoas próximas que nos procuram, tanto quem sofre problemas decorrentes do uso de álcool, que não vai ser a partir de uma essência prévia, de uma predisposição que nós vamos trabalhar, e sim a partir de como as bebidas alcoólicas fizeram parte e fazem parte daquela história de vida, daqueles modos de existir. E então é importante a gente ressaltar que para a fenomenologia e para o existencialismo, nós vamos compreender os problemas decorrentes do uso de álcool a partir da experiência como ser no mundo, ao invés de traços de personalidade, modos de experiência. Vamos, então, pensar esses modos de experiência. Quando a pessoa nos procura, geralmente existe uma ruptura aí, né? Como nós estudamos nas aulas anteriores, um processo de nadificação, em que a pessoa olha para o seu passado, olha para a sua história e diz: não sou mais como eu era. Ou não quero mais ser como sou e como estou sendo até aqui. Né? E aí, o que geralmente a pessoa espera e geralmente a gente considera que é um preparo? Tá procurando, né, procurar nas teorias o que é que fez com que ela desenvolvesse essa dependência.
As teorias que nós temos uma série de explicações, explicações biológicas, explicações psicológicas, explicações sociológicas, né? Temos bastante pesquisas com dados epidemiológicos sobre a prevalência do consumo de bebidas alcoólicas na população. Ah, é mais comum entre homens ou entre mulheres? É mais comum em qual faixa de idade? É mais comum em quais cidades? É mais comum? Então, nós temos muitas informações estatísticas. E, geralmente, essas pesquisas, né, eu vou dar um exemplo da maior que acontece no Brasil, que é o LENAD, o Levantamento Nacional do Consumo de Bebidas Alcoólicas, né? Quais são as perguntas? Vamos imaginar que você é um entrevistado pelo LENAD, né? Eu vou perguntar assim, você bebeu no último ano? Aí a pessoa responde sim ou não. Se você bebeu no último ano, quando você bebe, quantas doses geralmente você bebe? A própria dose já é uma medida difícil de visualizar, porque uma dose corresponde a uma latinha de cerveja, a uma taça de vinho e aquele copo de dose de algum destilado, por exemplo. Quando você bebe, quantas doses você consome? Quando você bebe, quantas doses você consome e em que intervalo de tempo? Então, você consome X latinhas em 1 hora, em 2 horas? Começa meio-dia, termina só meia-noite? Começa às 6 da tarde, vai até amanhecer? Então, assim, nem tem essa especificação do meio-dia, da meia-noite, essa sou eu. Quantas doses você consome e em qual intervalo de tempo? Menos de 1 hora? Entre 1 e 2 horas? Entre 2 e 3 horas? Mais de 3 horas? E assim por diante. Né? Quantas doses, em que intervalo de tempo e com que frequência? Nos últimos 2 meses, com que frequência você bebeu? 1 vez por semana? 3 vezes por semana? 1 vez por mês? Então, geralmente, a maior parte das teorias vai lidar com medidas, com cálculos, e vai se preocupar se a pessoa bebe quantitativamente muito, seja em doses, quantas doses ela bebe naquela noite, seja em frequência, muitas vezes por semana. Eu tô falando sobre isso, gente, para pensar como a maior parte das teorias que a gente tem para considerar os usos de álcool, elas têm como fundamento explicações quantitativas. A pessoa tem um problema decorrente do uso de álcool, se ela bebe muitas doses por ocasião ou se ela bebe com bastante frequência por período. Só que quando a gente escuta alguém, né, ter esses dados quantitativos, ter esses dados populacionais, é algo, né, que não podemos ter essa informação, mas é muito difícil a gente partir daí. Quantas doses, quantas vezes por semana, são dados que a gente pode ter sobre a pessoa, mas o problema é que eles sejam como a nossa lente para enxergar a questão, que eles sejam o nosso filtro para pensar. Muitas das campanhas, muita da ideia de saúde está no beba com moderação, né? Uma ideia de controle. Mas o que é a moderação? Como que é para a pessoa pensar, né, nesses discursos de saúde pública e assim por diante? Então, quando eu atendo alguém com problemas decorrentes do álcool, né, eu tive contato ao longo da minha história com concepções científicas, com a definição científica de dependência, com estudos científicos sobre o efeito do álcool no organismo, com estudos científicos sobre as doenças que podem ser decorrentes do álcool a longo prazo. Eu tenho uma série de concepções científicas, informações sobre os componentes das bebidas alcoólicas. Também tenho concepções culturais, né? Apesar de tantos problemas decorrentes do consumo de álcool serem possíveis, o álcool na nossa cultura é predominantemente associado ao prazer, à comemoração, à celebração, à diversão. Se alguém vai comemorar algo, né, vamos fazer um brinde. Se vai ter uma festa, cada um traz sua bebida. Então, a gente sabe que o álcool, culturalmente, também está atravessado por muitas questões. Eu posso ter concepções pessoais sobre o álcool. Tanto ser uma pessoa que gosta de beber, que conhece pessoas que gostam de beber,
quanto ser de uma família que não bebe, que considera que beber é errado, que acredita que o melhor é evitar beber, posso também ter na minha história de vida, né, experiências com pessoas com problemas decorrentes do consumo de álcool. Né? E, então, as minhas concepções pessoais, os meus valores, as minhas memórias, eu posso ter lembranças difíceis, eu posso ter, né, o impacto do que eu vivi, isso também vai estar presente quando eu escuto alguém. Então, também, quando alguém desenvolve dependência, né, a noção de vício, há muitas concepções morais, né, que isso seria uma falha moral, que isso seria uma forma de fraqueza, de covardia, de descontrole, de irresponsabilidade. Nós falamos bastante sobre isso na aula de psicopatologia, sobre os estigmas em torno das substâncias. Diante dessas concepções científicas, culturais, pessoais, morais, que são muitas, quando eu vou escutar alguém, o que é necessário? Aí a gente lembra do método da redução fenomenológica. É importante que a gente possa suspender, que a gente saiba colocar entre parênteses as nossas concepções, os nossos valores, os nossos preconceitos e os nossos julgamentos. Isso, né, em qualquer abordagem clínica. Mas na clínica fenomenológica e existencial, existe essa ideia de que mesmo os meus recursos teóricos, as explicações científicas, as definições diagnósticas, mesmo as explicações que eu conheço, eu preciso suspender, eu preciso colocar entre parênteses, eu preciso conseguir afastar para que a minha escuta seja para como aquela pessoa vive, o que ela vive, da forma que só ela vive. Como é o fenômeno de consumir bebidas alcoólicas para aquela pessoa? Como ela percebe, da forma como ela percebe, no momento que ela percebe. Para eu poder chegar a esse sentido que os usos de bebidas alcoólicas têm naquele modo de existir, eu preciso conseguir suspender ao máximo minhas concepções anteriores e perceber que aquela experiência, aquela forma de percepção é algo completamente novo. Eu não sei nada sobre aquela forma de perceber, aquela forma de experimentar, aquela forma de existir. Então, como é aquela percepção singular, como é aquela experiência singular com os usos de bebidas alcoólicas? Então, até aqui nesse vídeo, nós vimos alguns elementos importantes dos pressupostos da clínica fenomenológica e existencial, né? Tanto guardar bem que a existência precede a essência, né? Quanto suspender concepções anteriores nessa postura de redução fenomenológica. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho desse processo, de como é quando a pessoa busca ajuda porque ela escolheu parar. Como é essa escolha de mudar os padrões de consumo de álcool, essa escolha de reduzir ou parar, ok?